Olá a todos! O primeiro artigo que irei apresentar refere-se ao capítulo 5, sobre agregados, aglomerantes e concretos. O artigo escolhido é esse, intitulado Influência de materiais cimentícios suplementares nas características da zona de transição do concreto reciclado. Este artigo é desse ano. Este artigo estudou a influência das cinzas volantes, pó de escória e silicativa no desempenho do concreto reciclado do ponto de vista microscópico. Para analisar a influência desses materiais suplementares, foram realizados ensaios de resistência à compressão e à penetração de cloretos, microscopia eletrônica de varredura, microdureza e porosimetria por intrusão de mercúrio. É sabido, que o setor da construção civil é responsável por uma elevada geração de resíduos, além de consumir recursos naturais não renováveis. O artigo traz que uma das desvantagens de se utilizar os agregados reciclados é a sua elevada porosidade e também a sua elevada absorção de água. Outro ponto também é que o agregado reciclado cria várias zonas de transição interfacial, o que é um elo fraco no concreto. Mas a utilização de materiais cimentícios suplementares pode refinar os poros e tornar a zona de transição interfacial mais densa. Então, a gente pode dizer que o desempenho de materiais à base de cimento está relacionado à zona de transição interfacial, que pode ser modificada por materiais cimentícios suplementares. Então, o objetivo desse trabalho é aprofundar no efeito dos materiais cimentícios suplementares nas zonas de transição interfacial, visando melhorar o desempenho do concreto com agregado reciclado. Os materiais utilizados nesse trabalho foram o cimento Portland branco e 3 tipos de materiais cimentícios suplementares: as cinzas volantes, o pó de escória e a silicativa. Foi utilizada a areia de rio como agregado miúdo, o agregado graúdo reciclado, agregado de concreto, foi utilizada água e também foi utilizado um aditivo redutor de água de ácido policarboxílico. Aqui na tabela a gente tem a composição química dos materiais cimentícios utilizados e também as propriedades físicas dos agregados, do agregado de concreto reciclado e da areia natural. E aqui a gente tem como foi realizado as dosagens dos concretos. Bom, esse primeiro traço aí na linha é um traço de concreto, sem adição de materiais cimentícios suplementares, um traço de controle, e foram feitos 3 traços para cada um dos 3 tipos de materiais cimentícios suplementares. Então, foram feitos 3 traços com cinzas volantes, com adição de 10, 20 e 30%, 3 traços com pó de escória, com adição de 15, 30 e 45%, e 3 traços com sílica ativa, com 3, 6 e 9%. E também foi utilizado o aditivo redutor de água, que foi o equivalente a 1% dos materiais cimentícios. No concreto com agregado reciclado, existem 3 tipos de zona de transição interfacial. Então, aqui mostra um exemplo de como mostra essas 3 zonas interfaciais e como os autores fizeram para classificar essas zonas. Então, para identificar essas zonas de transição, foi adicionado 2% de óxido de ferro amarelo, e aqui a gente tem essas 3 zonas. A primeira aqui em cima, a gente tem a zona interfacial entre a argamassa nova, que é essa amarela, e a argamassa velha. Aqui a gente tem uma zona interfacial entre a argamassa nova também e o agregado reciclado, e temos a zona de transição interfacial entre o agregado e a argamassa velha. Então, foram feitos ensaios de resistência à compressão, aos 3, 28 e 90 dias, foram feitos ensaios de migração rápida de cloretos, também foi feito ensaio de porosimetria por intrusão de mercúrio, também foi feito microscopia eletrônica de varredura. Aqui a gente tem um exemplo de como foi essa metodologia. As amostras elas foram segmentadas em tiras de 10 micrômetros,
E aqui a gente tem os poros, né, nas diferentes tiras, e foi utilizado o método da tangente para determinar o limite superior dos poros. Também foi feito o teste de microdureza, que pode caracterizar quantitativamente a dureza e a largura da zona de transição interfacial. Neste ensaio foi utilizada uma carga de 10 gramas durante 10 segundos em 120 pontos na matriz. Bom, agora entrando nos resultados e discussão, aqui a gente tem os resultados dos ensaios de resistência à compressão aos 3, 28 e 90 dias, do nosso concreto de controle e dos 9 concretos com a adição dos materiais cimentícios suplementares. A gente pode ver aí, os resultados mostram, né, que em 28 e 90 dias, os 3 materiais cimentícios suplementares, né, podem melhorar a resistência à compressão do concreto com agregado reciclado. E a gente vê aqui que apresenta, né, uma tendência, né, da resistência aumentar com as adições e depois ela diminuir a partir que essa adição atinge um determinado valor, um determinado teor. Aqui a gente tem os resultados do coeficiente de difusão de cloreto, e a gente pode ver aqui que a resistência ao cloreto do concreto pode ser melhorada também com a adição de materiais cimentícios suplementares, e o coeficiente de permeabilidade do íon cloreto, ele diminui também com o aumento da idade, né, que é esses resultados em preto, na linha preta. Os melhores efeitos, né, da melhoria atingem quando o teor de cinzas volantes aí é 10%, o de pó de escória, que é esse gráfico do meio, é 30%, e a silicativa 6%. Aqui a gente tem um resumo, né, um gráfico com os melhores resultados, com as melhores adições. Em resumo, a gente percebe que a silicativa apresenta o maior desempenho, enquanto a cinza volante apresenta um menor desempenho. Aqui a gente tem o resultado da análise dos poros, né, os resultados da porosimetria, e aqui vemos que a adição de materiais cimentícios suplementares é benéfica para o refinamento dos poros, devido ao efeito filler e pozolânico. O concreto de referência, que é esse verde escuro no gráfico, ele apresenta menor quantidade de poros menores e apresenta maior quantidade de poros maiores. Aqui a gente tem o efeito dos materiais cimentícios, né, na porosidade da zona de transição. E a gente vê que o efeito da reação pozolânica dos materiais cimentícios suplementares levou a uma porosidade menor do que o concreto de referência. Aqui a gente tem os resultados dos ensaios de microdureza realizados na interface polida do concreto. E a alteração da microdureza da matriz da argamassa velha é pequena, o que pode ser devido ao tempo de hidratação ser longo e a resistência ser estável. Então, nesse trabalho, a influência dos materiais cimentícios suplementares na zona de transição do agregado e da argamassa velha foi desprezada. Aí a gente só tem os resultados da zona de transição entre a argamassa nova e o agregado, e argamassa nova e argamassa velha. A gente observa que a zona de transição interfacial entre, né, o agregado e a argamassa nova e a argamassa velha do concreto de referência apresenta o desempenho mais fraco, que é esse concreto, esse RCA 000. Pois esse concreto ele apresenta um menor valor médio de dureza e também apresenta a maior largura na zona de transição interfacial. Bom, por fim, né, nesse artigo descobriu-se que os materiais cimentícios suplementares podem melhorar as propriedades do concreto, refinando a estrutura dos poros e aumentando a microdureza da zona de transição interfacial,
E com esse trabalho a gente pode concluir que o conteúdo adequado de materiais cimentícios suplementares para cinzas volantes é de 20%, de pó de escória 30% e de silicativa 6%. Né? Como falado, esses materiais reduzem os macroporos, melhorando a compacidade da zona de transição e também aumenta a microdureza e diminui a largura da zona de transição. Então, o segundo artigo que irei apresentar refere-se ao capítulo 6 sobre unidades para alvenaria. O artigo escolhido é esse, intitulado como Reaproveitamento de lamas residuais de estações de tratamento de água e cinzas volantes para a fabricação de tijolos adobe. Esse artigo é de 2021. Este artigo analisou a reutilização do lodo de uma estação de tratamento de água e cinzas volantes para a fabricação de tijolos de adobe utilizando prensa hidráulica. Estes materiais eles foram utilizados como agregados alternativos à argila, que é um componente tradicional da fabricação de tijolos. Além disso, aí a gente tem o traço que foi encontrado como ideal, que é 50% de lodo, 30% de cimento, 15% de cinzas volantes e 0,5% de fibras de polipropileno. Este artigo ele analisou o uso de lodo da estação de tratamento de água e cinzas volantes para a produção de tijolos. No Vietnã, onde foi realizado esse trabalho, tanto o descarte do lodo em aterros quanto o transporte para o tratamento desse material apresenta muitas desvantagens, incluindo o alto custo e a poluição ambiental. Além disso, a utilização desses resíduos pode reduzir o teor de cimento e assim reduzir os custos de produção dos tijolos. Então, este trabalho teve como objetivo demonstrar o sucesso do reaproveitamento do lodo da estação de tratamento de água e cinzas volantes, determinar qual é a composição ideal de agregados apropriada para melhorar a resistência à compressão e também produzir tijolos de baixo preço que satisfaçam as condições socioeconômicas e os padrões e as normativas do Vietnã. Bom, o primeiro passo para a realização do trabalho foi a preparação dos materiais. Aí a gente tem, primeiro, foi realizada a preparação do lodo. O lodo ele foi coletado da estação de tratamento de águas subterrâneas de uma cidade lá do Vietnã. Uma amostra de lodo com umidade abaixo de 10% após a desidratação foi transportada e então analisada para determinar a composição química, usando o FRX, a fluorescência de raio-x. As amostras de lodo, então, elas foram secas até obter uma umidade de 5% antes de passar pelo processo de moagem. Em seguida, o pó de lodo foi separado usando uma peneira de 0,25 milímetros. E aí, nessa tabela, a gente tem os resultados da fluorescência de raio-x. Em seguida, foi preparado os aglomerantes, os materiais cimentícios, foram utilizados cimento e também um geopolímero. O geopolímero ele foi preparado usando uma solução alcalina de vidro líquido, mais o aluminosilicato na forma de cinzas volantes. Para garantir a uniformidade da amostra, as cinzas volantes também foram passadas numa peneira de 0,25 milímetros. Neste trabalho também foram utilizadas fibras de polipropileno para melhorar a resistência dos tijolos. Em seguida, foi determinado como ia ser a dosagem desses tijolos até atingir a proporção ideal, o traço ideal. Esse estudo de dosagem ele foi dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, analisou o efeito do lodo. Então, foram utilizados nesses tijolos só o lodo e o cimento. E aí a proporção de lodo variou de 40% a 70%. Aí em seguida teve a segunda etapa. Já na segunda etapa, já determinado na primeira etapa qual que era a proporção ideal de lodo, então eles analisaram o efeito das cinzas volantes.
em que a proporção das cinzas volantes variou de 10 a 30%, perdão. E por fim, na última etapa, analisou o efeito das fibras, né, a partir da dosagem de lodo e cinzas volantes que foram definidas anteriormente. E então adicionou 0,5% de fibras de polipropileno. Os tijolos moldados, confeccionados foram esses, de 2 furos, como mostra a imagem. A mistura de agregados e aglomerantes, ela foi adicionada à calha de mistura e armazenada por 10 minutos para obter uniformidade de cor antes da moldagem. Foi utilizado também água com vidro, na proporção de 10 ml de vidro para 1 litro de água, para obter, né, a umidade adequada dos tijolos. Bom, entrando na parte dos resultados e discussões, aqui a gente tem inicialmente o efeito do teor de lama nos tijolos, nos ensaios de resistência à compressão. A gente pode ver aqui que aumentando a quantidade de lama, né, partindo de 40% até 70%, a gente vê que aumentando esse teor de lama, a gente diminui a resistência à compressão dos nossos tijolos. Como o objetivo do trabalho, né, era atingir tijolos de classe 3,5, de acordo lá com as normativas do Vietnã, o teor de lama que foi adotado para a próxima etapa foi de 50%. Aqui a gente tem os resultados do ensaio de resistência à compressão para a segunda etapa do trabalho, onde avaliou o efeito das cinzas volantes. E podemos ver também, né, que aumentando a quantidade de cinzas volantes, a gente diminui no cimento, o que também diminui, né, a resistência dos tijolos. Como o objetivo, né, falando novamente, era atingir a classe de 3,5, o teor de cinza que foi adotado para a próxima etapa foi de 15%. Aqui a gente tem um resumo, né, dos resultados. Na última etapa, adicionou-se 0,5% de fibras de polipropileno para 1 metro cúbico de lodo, e podemos ver aqui que a adição de fibras, né, aumentou a resistência dos tijolos, que passou, né, da classe 3,5 para a classe 4. Então, a gente conclui, né, que a adição de fibras melhorou a resistência, né, dos tijolos, e a proporção adequada de materiais, né, foi de 50% de lodo, 35% de cimento, 35% de cinzas e 15% de cimento, e 0,5% de fibras de polipropileno. Bom, por fim, os autores fizeram uma análise de custo do tijolo no Vietnã, considerando aí os preços dos materiais, da luz, da água, da mão de obra e dos equipamentos. O valor de cada tijolo foi de 1.561, né, na moeda do Vietnã, o que equivaleria a 0,07 dólares, o que seria em reais, aí só para ter uma noção, de 35 centavos que custaria esse tijolo. Bom, concluindo, né, a proporção adequada de materiais foi de 50% de lodo, 35% de cimento, aí tá 30, tá errado, desculpa, 15% de cinzas volantes e 0,5% de fibras de polipropileno. A gente concluiu também, os autores, né, concluíram também que a adição de fibras melhorou a resistência, né, dos tijolos, e, por fim, né, os resultados indicaram que os tijolos obtidos neste estudo são mais baratos que tijolos disponíveis no mercado do Vietnã, e que esses tijolos podem competir com tijolos comuns lá no país de 2 furos. O terceiro artigo que irei apresentar refere-se ao capítulo 7, sobre materiais compostos com fibras vegetais. O artigo escolhido é esse, intitulado Avaliação Experimental de Vigas de Concreto Armado com Bambu. Esse artigo é de 2020.
Este artigo analisou o comportamento e a flexão de vigas com bambu. Para isso foram utilizados 30 vigas, né, de concreto, e como resultado, os autores concluíram que os concretos com bambu apresentaram melhores resultados do que o concreto simples, né, o concreto sem armadura. Bom, no cenário atual, né, sabemos que a maioria das edificações são construídas com materiais convencionais, né, ou seja, com aço e concreto, e isso tem aumentado muito nas últimas 2 décadas. E a gente sabe aí que a produção desses materiais, né, como o aço e o cimento, causa uma enorme liberação de CO2. E aí, só para ter uma noção, né, aproximadamente 1,83 toneladas de CO2 é emitida por tonelada de aço produzida. Essa é uma das principais desvantagens, né, desses materiais de construção. Diante desse cenário, né, entra a pesquisa com materiais alternativos, como o bambu, por exemplo. O bambu, ele é conhecido por ser um material de crescimento rápido, renovável. Só que esse material tem algumas limitações, né? Como a aderência desse material entre esse material, né, e a matriz. Então, esse trabalho ele busca avaliar diferentes tratamentos do bambu a fim de melhorar o desempenho do concreto, a fim de melhorar essa aderência. Bom, o objetivo desse trabalho foi melhorar a interação concreto de bambu usando tratamento de superfície e incorporando o intertravamento e em seguida aplicando este reforço de bambu tratado e ranhurado em vigas de concreto. Bom, os materiais utilizados foram, né, o bambu, a espécie de bambu utilizada ao longo do estudo é essa catangue. Antes de dividir o bambu, né, pegar o bambu inteiro e dividir ele em tira, os bambus crus eles foram limpos manualmente para remover qualquer sujeira. Então, eles ficaram em solução de ácido bórico a 6% por 72 horas para evitar o ataque de cupins e insetos. Em seguida, eles foram secos por 5 dias e por fim, né, foram cortados, né, em tiras uniformes, como mostra a imagem. Para estudar o efeito, né, do bambu, foram realizados 4 tipos de concreto. O primeiro é um concreto com aço, né, um concreto armado, convencional. O segundo é um concreto simples, sem armadura. E foram feitos com duas quantidades diferentes de bambu, com 2,8% de bambu e 3,8% de bambu. Esses concretos com 2,8% e 3,8% de bambu foram divididos em 4 tipos de tratamentos, né, do bambu. Então, foram feitas vigas, né, com o bambu liso tratado, o bambu liso não tratado, o bambu com ranhura e não tratado e o bambu com ranhura e tratado. Para cada tipo de concreto foram realizadas 3 repetições, o que totalizou 30 CPs. Aqui a gente tem, né, a imagem ilustra como foi realizada a ranhura nas tiras de bambu. Então ele foi cortado, né? Aí como mostra a imagem, formando essas ranhuras. O tratamento do bambu, ele consistiu em aplicar uma cola, né, um revestimento adesivo. Depois de aplicar esse revestimento adesivo, aplicou-se, né, um fio de aço de 1 milímetro de diâmetro, enrolado em toda a superfície do bambu de maneira helicoidal, e ao final os bambus eles foram submetidos ao processo de jateamento de areia. Então, na figura aí da esquerda, a gente tem as imagens do bambu liso e ranhurado, mas sem esse tratamento. E na figura B aí, na figura da direita, a gente tem os bambus lisos e ranhurados, né? Com esse tratamento, né? Com a aplicação da cola, do aço e do jateamento de areia. Aqui a gente tem uma imagem de como foi realizada a moldagem, né, das vigas, né? A figura A com 2,8% de bambu e a figura B com 3,8%.
Aqui a gente tem as imagens das vigas, né, com a menor quantidade de bambu, né, com 2,8. E aqui na figura A, a gente tem a viga com bambu liso, não tratado, né? Na figura B, ele ranhurado e não tratado. Na figura C, ele liso e tratado. E na figura D, ele ranhurado e tratado. E aqui a gente tem as mesmas imagens, só que são as vigas, né, com 3,8% de bambu, né, com uma maior quantidade de bambu. Aí na figura A, a gente tem ele liso, não tratado. Na figura B, ele ranhurado e não tratado. Na figura C, ele liso e tratado. E na figura D, ele ranhurado e tratado. Aqui a gente tem a imagem de como foi realizada a moldagem, né, das vigas de aço. E aqui como foi realizada a metodologia de ensaio, onde as vigas, né, foram submetidas ao ensaio de flexão em 4 pontos. Entrando agora na parte de resultados e discussão, a gente tem que os resultados das vigas de concreto simples, né, onde a carga na primeira fissura foi de 22 kN com uma deformação de 2 milímetros. Aqui a gente tem os resultados da viga de concreto armado, né, onde a carga na primeira fissura foi de 58 kN com deformação de 8,5 milímetros. Aqui nós temos os resultados da vigas com 2,8% de bambu e aqui com 3,8% de bambu. Em seguida, a gente vai ter uma imagem com todos os resultados, né, de uma forma geral, que vai ficar melhor para visualizar. Então, aqui a gente tem a figura, né, que compara a média, né, da resposta à deformação de todos os 4 tipos de vigas de concreto, e a gente vê aqui que o maior resultado deu, né, pela viga com aço, né, seguido, né, da viga com 3,8% de bambu com ranhuras e tratado, seguido da viga com 3,8% de bambu liso e tratado. Então a gente vê, né, que as vigas que foram o bambu, né, que foi tratado, né, teve um melhor desempenho do que os bambus que não foram tratados, né, com aquele processo lá de aplicar cola, envolver com fio de aço e fazer o jateamento de areia. E a viga com 3,8%, a viga com maior quantidade de bambu, resultou em uma resistência à flexão 67% maior que as vigas de concreto simples. Porém, o resultado ainda é 24% menor que a resistência média à flexão das vigas com aço. Bom, concluindo, as vigas com bambu elas obtiveram melhores resultados do que as vigas de concreto simples. Entre as vigas de bambu, a que tinha a maior porcentagem de bambu e também a que sofreu, né, a que passou pelo processo de tratamento, tiveram os melhores desempenhos. A resistência ao cisalhamento da viga, né, de bambu que foi tratado e ranhurado é comparável à viga de concreto armado. Com base na análise dos resultados, né, o uso das tiras de bambu dentro da viga de concreto também requer mais estudos experimentais em corpos de prova em escala real para determinar, né, a durabilidade também a longo prazo. O último artigo que irei apresentar refere-se ao capítulo 8 sobre a sustentabilidade da construção em terra. O artigo escolhido é esse, intitulado Propriedades Físico-Mecânicas de Tijolos de Solo-Cimento com adição da fração fina do rejeito da mineração de quartzito do estado de Minas Gerais. Este artigo é de 2020. Este artigo analisou, né, o comportamento físico-mecânico de tijolos de solo-cimento fabricados com adição de rejeitos da mineração de quartzito da região sudoeste do estado de Minas Gerais. Como resultado, né, os autores concluíram que a utilização desse rejeito apresenta-se como uma solução técnica viável.
Bom, a prática de lavra dos quartzitos foliados em Minas Gerais, ela é realizada a céu aberto, onde primeiramente, né, todo o material estéril, né, todo o material que não serve, é retirado por meio de explosivos e ferramentas, e após essa etapa, o material de interesse é disponibilizado para ser retirado na forma de placas. Esse processo, né, de exploração de lajes diretamente no maciço em tamanhos pré-determinados gera mais de 90% de material não aproveitável, causando inúmeros impactos ambientais, né, como desconfiguração da paisagem, acúmulo de rejeitos, instabilidade de taludes, assoreamento de rios e poluição do ar. Em Minas Gerais, aí nós temos que os 4 principais centros de lavra do quartzito em São Tomé das Letras, em Alpinópolis, Ouro Preto e Diamantina. Entretanto, né, pesquisas vêm sendo realizadas, né, e o uso desse material, esse material, esse rejeito, né, ele pode ser utilizado em agregados em concretos e argamassas, peças para pavimentação e em base e subbase de pavimentos. O objetivo desse trabalho, então, foi analisar a viabilidade técnica da utilização do rejeito de mineração de quartzito como agregado miúdo na fabricação de tijolo solo-cimento. Bom, os materiais utilizados nesse trabalho foram o CP5 Ari, né, o de alta resistência inicial. O solo foi proveniente da cidade de Passos, em Minas Gerais, e o quartzito da cidade de Alpinópolis. O quartzito ele foi dividido em 3 tipos, né? Q1, Q2, Q3, onde Q1 equivale ao quartzito muito duro, Q2 ali que está no meio é o quartzito duro e Q3 o quartzito friável, o quartzito mais intemperizado. Bom, tanto o solo quanto o quartzito e as misturas, né, solo-quartzito passaram por um processo de caracterização nos ensaios de massa específica, granulometria, limite de liquidez e limite de plasticidade. Inicialmente, né, as dosagens escolhidas para fazer os tijolos foram de 3 traços, né, 1 para 6, né, 1 para 8 e 1 para 10, né, uma parte de cimento para 6 de solo, né, assim sucessivamente, e foram feitos 3 tipos de 3 porcentagens de utilização do quartzito, né? Sem o quartzito, somente solo, com 15% de quartzito e 30% de quartzito. Isso para cada um dos 3 tipos de quartzito. O processo, né, de fabricação do tijolo solo-cimento é bem simples, né, e consiste em preparar o solo, preparar a mistura, né, onde é a etapa em que a gente adiciona o cimento, o solo preparado e os materiais então são homogeneizados. Em seguida a gente adiciona a água até atingir a umidade ideal e depois a gente tem a moldagem, né, dos tijolos e por fim a cura. Os ensaios realizados nos tijolos solo-cimento foram absorção de água, né, onde a norma exige que sejam feitos em 3 corpos de prova, e resistência à compressão em 7 corpos de prova. Esses ensaios foram realizados aos 7 e aos 28 dias. Entrando na parte dos resultados e discussão, aqui a gente tem a caracterização dos 3 tipos de quartzito e do solo. A gente vê que os resultados obtidos com amostras de solo atenderam os requisitos da norma, que considera adequados para a produção de tijolos solo-cimento, solos que tenham um limite de liquidez menor que 45%, e aí o solo apresentou 31,8%, e também o índice de plasticidade menor que 18%, e o solo apresentou um índice de 7,89%. Já as amostras de quartzito, elas apresentam características de solo não coesivo e não plástico. Para a definição do melhor traço, então primeiro foi definido as equações de regressão. Então foram realizados ensaios de resistência à compressão aos 7 dias em todas as misturas que foram previamente definidas.
E de acordo com as equações de recriação estabelecidas, a mistura que foi escolhida, né, utilizada para os 3 tipos de quartzito foi 1:10, com adição de 30% de rejeitos. Então, aqui a gente tem os resultados das misturas, né, da caracterização das misturas, do traço 1:10 com 30% de quartzito. E a gente pode ver a partir desses resultados, né, que a adição dos rejeitos de quartzito promoveu uma redução nos limites de liquidez e plasticidade, bem como no índice de plasticidade, né? Isso devido, né, à diminuição do percentual da fração argilosa do solo. Aqui a gente tem os resultados para absorção de água, né, para os tijolos, né, traço 1:10 com 30% dos resíduos, e a gente vê que todas as misturas atenderam aos requisitos da norma, pois os tijolos ensaiados eles não apresentaram valores médios de absorção superiores a 20% e também não apresentou nenhum valor individual superior a 22% aos 7 dias de idade. Aqui a gente tem os resultados da resistência à compressão aos 7 dias, e a gente vê também que todas as misturas atenderam aos requisitos da norma, né? Pois os tijolos ensaiados eles atingiram um valor médio mínimo de 2 MPa aos 7 dias e valores individuais superiores a 1,7 MPa. Sendo, né, que as amostras com o Q1, né, que é esse mais claro aí, que é o quartzito muito duro, né, que tem uma estrutura rochosa mais resistente, apresentou os maiores valores, enquanto as amostras Q3, né, que são o quartzito friável, apresentaram os menores valores de resistência à compressão. E aqui a gente tem os resultados de resistência à compressão aos 28 dias, que estão bem próximos aí dos resultados aos 7 dias. Bom, como conclusão, a gente tem que esse trabalho verificou a possibilidade de aproveitamento parcial dos rejeitos finos de quartzito para a fabricação de tijolos solo-cimento. A adição de resíduos, ela diminuiu os limites de liquidez e de plasticidade, né? E isso se deve à diminuição do percentual da fração argilosa do solo, já que as argilas, né, possuem comportamento plástico e alta capacidade de aglutinação, ao contrário, né, das areias, que os resultados também dos ensaios físico-mecânicos foram satisfatórios. E, por fim, né, a gente pode concluir que a utilização desses resíduos na fabricação de tijolos solo-cimento pode representar uma prática ecologicamente correta, também uma vez que esse tipo de tijolo dispensa o processo de queima durante a sua fabricação, além de reduzir, né, os resíduos da mineração. Muito obrigada a todos pela atenção, né? E qualquer dúvida que tiverem em relação a qualquer um dos trabalhos apresentados, podem entrar em contato comigo.